1968. A ideia de resistência ao golpe vem ganhando força. Estudantes se mobilizam. Intelectuais e artistas organizam protestos públicos. A CNBB divulga manifesto contra a prisão de religiosos. Em Ibiúna, São Paulo, realiza-se clandestinamente o Congresso da UNE. É um momento de grande efervescência política. A resposta vem rápida. Atentados à bomba, invasão de universidades, prisão das principais lideranças estudantis. E em dezembro, a edição do Ato Institucional número 5. O governo tomou sua mais truculenta atitude desde 64. Baixou o Ato Institucional número 5 e fechou o Congresso. O presidente da República do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, resolve editar o seguinte: Ato Institucional. Artigo 2º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. Parágrafo 1º. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias. Artigo 3º. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios. O que é o AI-5? É o comando militar que diz o seguinte: nós somos o poder, nós somos o Estado e a legalidade nesse país é a nossa legalidade. O ato institucional número 5 ele foi uma vitória dos militares mais radicais, daqueles militares que desde 64 queriam fazer uma operação limpeza radical, prender todo mundo. Eles tinham a ideia de que poderiam realmente eliminar a esquerda. A partir daí eles estavam mandando na situação. Eles começaram a fazer todas as prisões que queriam, sem nenhum tipo de restrição legal, porque o habeas corpus também foi suspenso. A questão do habeas corpus trata-se, na verdade, de uma instituição, posso dizer assim, que é consagrada no direito internacional, universal, uma grande conquista da humanidade entre os direitos fundamentais da pessoa. Ou seja, ninguém pode ser vítima de ameaça, de coação ou de coação por parte de autoridade pública que o prive da sua liberdade de locomoção, da sua liberdade de poder fazer as coisas que a lei autoriza. Então, esta liberdade é que foi suprimida pelo movimento militar para que ficassem vulneráveis todos aqueles que entendessem o governo militar fossem seus opositores. E essa garantia do habeas corpus está prevista na Constituição, no artigo 5º da Constituição. Entre os direitos fundamentais, foi suprimida nos brasileiros durante todo o período da ditadura militar. Era um instrumento de manutenção do poder, na medida que o cidadão poderia ser preso, ser violado no seu direito de locomoção, ser de qualquer forma ameaçado na sua liberdade como um todo. E montaram uma estrutura de repressão propriamente dita para prender as pessoas e fazer interrogatórios com rapidez através da tortura, conseguindo informações privilegiadas rapidamente. Então esses órgãos, porque faziam informações e porque faziam prisões e tortura, eles eram os mais temidos, os mais poderosos e muitas vezes ultrapassavam, inclusive, o poder ou a autoridade dos próprios ministros, enfim. Essa que é a questão que está por trás da tortura. Então, a esquerda, naquele momento, naquele ano de 68, 69, deu a impressão de grande poderio, sobretudo quando houve o sequestro do embaixador norte-americano. Muitas pessoas estavam presas e muitas estavam sendo submetidas a torturas. Então a ideia de se fazer um sequestro era de obter uma moeda de troca que pudesse libertar essas pessoas e evitar com que elas fossem ou mortas ou passassem muitos anos sofrendo na prisão.
Nós tínhamos a necessidade de mostrar ao mundo uma oposição aos militares, mas nós tínhamos também a necessidade de recompor os quadros iniciais do próprio movimento, que já estavam começando a ser dizimados pelo processo repressivo. Havia uma secretaria especial do governo que cuidava das comunicações e que produzia comerciais onde o Brasil estava em paz, onde não havia crise, onde o país estava trabalhando, pacificado. Enquanto isso, havia uma luta armada e numa simetria desproporcional entre os antagonistas, e que pessoas eram perseguidas, presas e torturadas, e os anúncios continuavam dando a impressão que estava tudo calmo. Portanto, era um processo em que você escondia o país do país. Vem a Copa do Mundo, você traz a Copa do Mundo como se os jogadores de futebol estivessem em defesa de um regime militar. Tudo fica um pouco verde e amarelo no sentido de legitimação de um governo ilegítimo. Mas é óbvio que determinadas notícias e determinadas informações eram simplesmente suprimidas e a imprensa convivia com aquilo, né? Convivia e se submetia, porque se não submetesse tinha que fechar. Houve também uma luta de cão e gato, né, entre censura e censurado. Se você pegar as músicas da época, particularmente Chico Buarque, né, que era extremamente censurado, você vai ver como se tentava usar todo tipo de imagens possíveis e imagináveis para se escapar da censura. Mas a censura é um fato brutal, né? A censura, eu diria até mesmo que a ditadura acaba quando acaba a censura. Enquanto há censura, há ditadura. O primeiro sintoma, digamos assim, de ditadura é censura à imprensa, censura à comunicação. Porque você corta a relação da sociedade com a possibilidade de estar informado sobre o que está acontecendo. A rede surge porque interessava à ditadura, primeiro, um controle nacional. Surge a Embratel, o processo de comunicação via satélite, que era estatal. Portanto, o governo tinha todo o controle desse. E ele cedia isso para os núcleos de interesse dele, não é? Quem podia entrar em rede nacional era quem interessava a ele. Portanto, havia negociações sobre o que veicular, de que maneira, de que forma. Eu comecei em 71 e quando, portanto, depois do AI-5, quando a censura era exercida na maioria das redações, eu trabalhei na Folha no Estado de São Paulo, entre outros jornais nessa época, por telegramas e telefonemas que muitas vezes informavam aos jornalistas fatos que tinham ocorrido, sobre os quais nós não tínhamos nenhum conhecimento e fatos estes que nós não podíamos noticiar. Esse período, é bom que se diga, boa parte dos jornais cumpria com todo rigor as determinações da censura. O mesmo acontecia com as televisões e emissoras de rádio. Alguns veículos tentavam resistir. Outros jornais não, eles obedeciam. E havia jornais, inclusive, que faziam um serviço sujo da repressão, justificando, corroborando e propalando as versões oficiais como se elas fossem verdade e não mentira. É bom dizer isso porque muitos desses veículos hoje têm ali alguma ligação com o que parece ter sido a luta pela democracia. Não é bem assim. Bom, eu acho que a imprensa brasileira foi, pouco a pouco, criando métodos, linguagens, né, artifícios para passar por cima da questão da censura.
O Estadão, por exemplo, publicava receitas de bolo. Os leitores começaram a perceber que aquele espaço era um espaço da censura. Os humoristas encontravam N formas de burlar a censura, né? Mas é óbvio que determinadas notícias e determinadas informações eram simplesmente suprimidas e a imprensa convivia com aquilo, né? Convivia e se submetia, porque se não submetesse tinha que fechar. O Pasquim tentava, através do humor, né, driblar a ditadura. E conseguiu em grande medida. Bom, a imprensa alternativa ela surge no Brasil como parte de um fenômeno mundial, porque ela surge também na mesma época em outros países, é fruto da busca do alternativo pela juventude, a rejeição das culturas dominantes, tem muita influência do movimento beatnik dos Estados Unidos, da contracultura americana. Nosso país, especialmente, ela logo ganha um grande impulso devido ao golpe militar de 64, que fecha muitos espaços. Mas o início foi Amanhã, como um jornal político, criado aqui em São Paulo, pelos estudantes da Faculdade de Filosofia, já com apoio de 2 partidos políticos clandestinos, a AP e a ala estudantil do PC, né? Que já chamava dissidência, né? E no Rio de Janeiro, os humoristas cariocas. O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade diferente no panorama, um espírito, digamos, mais republicano e liberal, enquanto que São Paulo, na época, era um espírito mais revolucionário e de esquerda, né? Então, daí os jornais humorísticos serem produzidos mais pelos cariocas e os políticos mais pelos paulistas, né? Pasquim chegou a ter, parece que 70 a 80 mil exemplares no período auge, que é um fato inédito na imprensa nanica, né? Ele abre o caminho depois para outros jornais alternativos, como Opinião, Movimento, né? Que são jornais de oposição. Então você tinha oposição confinada na chamada imprensa nanica e a grande imprensa submetida à censura, todos eram submetidos à censura, mas a grande imprensa ali mais ou menos convivendo com a ditadura. Mas a censura foi efetiva. Ela impediu que a sociedade brasileira soubesse das questões fundamentais. Bom, o Pasquim vendeu 250 mil, né, com publicidade, porque esse é outro fenômeno que nós não sabíamos. A publicidade vai à cata de leitores. Então havia leitores jovens, um novo mercado. Eu acho que o Pasquim foi uma proposta que encontrou eco porque houve uma cumplicidade entre quem fazia e quem lia. Então, num deserto de ideias, com jornais mais ou menos contidos, etc., você tinha um jornal que, através do humor, esculhambava isso tudo e que abriu, a partir da abertura da linguagem, abriu novos caminhos. Isso que o Pasquim fez foi um pouco essa coisa de colocar em questão, de ridicularizar, na realidade, de mostrar o outro lado, de abrir o véu e mostrar os mecanismos, o que estava podre nesse regime que se dizia unido e coeso e que vinha salvar a pátria. Mostrou que não havia nada disso. Desde o começo, já há repressão à imprensa alternativa. O PIF-PAF, ele foi até a edição número 6 ou 7, e aí foi apreendido pela polícia. Um outro exemplo interessante é o exemplo do Enfio. Quer dizer, por que o Enfio vem para o Rio de Janeiro e começa
a tentar colocar sua produção no Rio e acaba entrando no Pasquim, porque fecharam-se os espaços para ele na revista Alterosa, já no ambiente do golpe. Então você tem tanto esse fechamento espontâneo por parte das empresas proprietárias dos meios de comunicação, como você tem também a intervenção direta dos militares através da polícia política, na época através da polícia política. Desde o começo há uma preocupação com a imprensa alternativa. Quando surge o Opinião, as coisas já se tornam diferentes. Apesar de ser um jornal alternativo, no sentido político, empresarial, temático, o seu aspecto, o seu visual, o seu acabamento eram de um jornal de primeira qualidade, né? Tanto os desenhos quanto as matérias, né? Tinha reproduções dos principais jornais do mundo na época. Tinha artigos do Le Monde, do Guardian, do Financial Times. Era uma coisa importante, a Opinião. E os militares realmente se preocupam. Depois, em 1975, justamente, o Vlado me levou para o jornal Opinião, no começo de 75. Ele foi para os Estados Unidos, eu substituí na sucursal. E aí eu enfrentei, sim, a censura. Enfrentei. O termo é inapropriado. Eu vivenciei, não havia como enfrentar a censura. O fato da censura, porque todo o material que nós produzimos era passado pela censura prévia, antes de ser impresso. Nós produzimos 2 jornais para fazer um, e muitas das coisas não podiam ser noticiadas e não podia ficar nenhum sinal de que tinha havido censura naquele jornal. Era um jornal que tinha no seu conselho editorial o Francisco Verfort, Chico de Oliveira, Fernando Henrique Cardoso, né? Muita gente, tinha muito, era do Fernando Gasparian, tinha muito material internacional, mas se a gente examinar hoje friamente aquilo ali como um produto que passasse informação, ou mesmo opinião, como dizia o título do jornal, é difícil encontrar, porque a censura dilacerava tudo ali ao limite, né? No jornal Movimento também, a censura se instala já desde o número 0. O outro jornal fortemente perseguido pela censura foi o Tribuna da Imprensa, que não é um jornal alternativo, no sentido da minha classificação, porque era um jornal empresarial, tinha uma outra história, mas é um jornal que assume a defesa das liberdades humanas, é um jornal que denuncia fortemente as torturas. Justamente por não ser um jornal vinculado às esquerdas, acho que ele se sente mais menos pudor em denunciar as violências da ditadura. No caso da Veja, também houve um período curto de censura, digamos, um período curto de censura pesada. Os humoristas eram muito perseguidos e a equipe do Pasquim chegou a ser presa. Isso aconteceu em 70. Em 70, o pessoal cada um foi convidado a prestar esclarecimentos e não voltou para casa. Então, gente como Paulo Francis, como Zenir Ventura, como Sérgio Cabral, Ziraldo, Fortuna, que eu me lembro eram esses, acho que Flávio Rangel também esteve preso, teve uma turma que ficou 3 meses na cadeia. Você era obrigado, para exibir um espetáculo, um filme, a submeter aos censores, e aqueles homens diziam isso pode ou não pode. Havia 2 censuras. Uma peça de teatro, você mandava primeiro o texto escrito, os censores de lá mandavam o texto de volta com os carimbos, censurado essa parte, censurado. Quando não, era censurada a peça inteira. Depois que vinha de lá, na sua cidade, o censoria com aquele texto escrito, olhar o espetáculo, ver se estava sendo feito do jeito, se os cortes estavam sendo respeitados. Mas era uma dupla censura, não é? E aí de você, se você desobedecesse, o filme também era assim, os programas de televisão também eram assim, e os jornais também eram assim. Tanto que os jornais publicavam, ora, receitas de bolo, na notícia que não podia sair, ora saía em branco, ora saía um quadro, uma pintura de outra época. Portanto, a ação era direta, e, assim, sem contemplação e sem poder negociar, não é? Quando um presidente cai, de modo geral, assume o vice. Quando o Costa e Silva adoeceu,
o vice dele era o Pedro Aleixo, os militares não permitiram a posse do vice. Aí já abriu-se outra exceção dentro do regime de exceção, né? Mais um golpe. Porque ali no Brasil nós não tivemos a ditadura de uma pessoa, nós tivemos a ditadura de um sistema. A forma de manutenção do golpe e da ditadura encontrada com a doença e a morte do Costa Silva foi exatamente a constituição de uma junta militar. Por outro lado, a junta ela é expressiva da crise do governo e das contradições que estavam. Foram poucos meses e fizeram todo tipo de absurdo que você possa ver, mas ela se ocupou principalmente com repressão, né? Caçar, mandar prender, enfim, demonstrar a sua verdadeira natureza, né? Que fazer política através da repressão. Quer dizer, como ação, a mais importante, a mais desastrosa que a junta fez foi exatamente entregar o governo para o general Médici. Porque o Costa Silva, apesar de que ele aparece como expressão da aliadura, ele permite uma convivência dentro do seu governo das diferentes tendências. Ele ia sendo convencido pelo processo. Mas o Médici não, o Médici é o estabelecimento da linha dura, da repressão, da ditadura no governo. Então, a repressão começa no fim do período Costa Silva e se desenvolve de forma brutal no período Médici. Os artistas eram atingidos diretamente por tudo, eram os mais perseguidos, os mais censurados, os espetáculos suspensos. Então o artista era a cara que era perseguida e que não dava cara, entendeu? Nós éramos calados, nós não, porque eu venho de uma geração posterior a isso tudo. Mas Chico, Marília Pêra, o grupo Opinião, Fernando Peixoto, Zé Celso, todos eles foram todos que participaram, que estavam no ar, né, na época entre 64, 70, 74, por ali, foi muito complicado. Foi onde mais pesou, foi na classe artística. Obviamente, isso reflete na liberdade. A liberdade de expressão é fundamentalmente na democracia. E o povo foi afastado do processo como se ele não fizesse parte. O movimento cultural, quando vai chegando nos anos 70, quando começa a perseguição da luta armada, a busca pela tortura para matar quem estava na luta armada, a metáfora disso acontecia na cultura. Era matar os criadores, era também perseguir a produção cultural. Aí a produção cultural, que vinha naquele momento, portanto, de contato, e o país seria outro, eu penso, porque a educação também caminhava juntos, né? O país foi bloqueado, não é? E foi um processo irreversível. Quando nós saímos para a democratização posteriormente, é outro mundo, é outra política. Já havia criado um espaço enorme entre as camadas populares e as classes médias, um espaço que não se recuperou, dificilmente vai se recuperar. E a cultura também já tinha perdido esse sentido de engajamento. Então você vai ver que o período Médici é uma conjugação de duas linhas. Uma linha de política econômica agressiva, grandes projetos, Brasil potência, né? Brasil primeiro mundo, de um lado, essa é a ideia de um Brasil potência, que os militares adoravam, né? Que os grandes grupos econômicos também adoravam, porque eram grandes negócios para eles. As grandes empresas, tanto nacionais quanto internacionais, adoravam. O resto danou-se. É do Médici a frase, o Brasil vai bem, os brasileiros é que vão mal. Porque de vez em quando ele conseguia ver algum brasileiro por aí que estava na miséria. E tinham milhões, né? É aí que se aprofunda toda a política econômica do apartheid, toda a política econômica da exclusão.
né, da afluência de uns poucos e do desespero de milhões. Então você tinha a política econômica com o Delfim e a repressão com os órgãos de repressão. Eles reprimiam a esquerda e os movimentos sociais organizados que não tinham acesso à mídia. Então, por exemplo, se entrava num sindicato e prendia a liderança sindical, só aqueles que estavam ali ao redor é que, na verdade, ficavam sabendo. Então você teve o período Médici marcado por essa dicotomia sinistra, né, entre um milagre econômico fajuto, excludente, e a repressão política brava, né? Tortura, assassinato, terror. Um tema que tem sido muito analisado até hoje, né, como até comparativamente, né, é uma situação em um determinado período da ditadura brasileira que se chamou milagre econômico, né, e que era um processo de crescimento do PIB, né, do Produto Interno Bruto, e com um processo de industrialização acompanhado desse crescimento do PIB, desenvolvimento na área de agronegócios, etc., e que foi um desenvolvimento que dava a impressão que ia ser um desenvolvimento sustentado ao longo de um tempo grande, né? E que, obviamente, para efeito promocional, a ditadura passou a divulgar a imagem do milagre econômico brasileiro. Nós temos histórias curiosas dessa época, em que Delfim Neto, que é hoje um aliado da coalizão que nos governa, né? Ele pediu ao IBGE que mudasse certos parâmetros dos índices de inflação para poder torná-los compatíveis com essa ideia de inflação baixa, crescimento alto, etc. Enfim, alterar os números para satisfazer a imagem do governo, etc., para beneficiar essa imagem. O milagre econômico de 69 até 73, mais ou menos, ele foi um momento de grande crescimento econômico, de grande popularidade do Médici, que era um presidente que, se quisesse, teria sido eleito pelo voto no final do seu governo, justamente em função da facilidade de crédito. As pessoas podiam comprar geladeira, e imóveis e carros, e fora a Copa do Mundo, que ganhamos em 70. Então, essa época do milagre econômico, ela é uma época em que os militares teriam tido todas as condições de sair estrategicamente do poder, por cima, vamos dizer assim, simplificadamente. No entanto, não fizeram isso pelas razões óbvias, que é o apego ao poder que todo mundo tem quando está lá. Quando veio a crise do petróleo, o milagre econômico começou a fazer água e as denúncias de tortura se tornaram muito públicas, os militares foram vendo que estavam metidos numa roubada e começaram a traçar estratégias para sair disso, pelo menos alguns militares, justamente o grupo liderado pelo Ernesto Geisel. Então, a estratégia que ele traçou, a saída lenta, gradual, tudo aquilo, foi uma estratégia para se livrar de um grande abacaxi em que aquilo tinha se tornado. Havia militares que não queriam abandonar o poder, mas prevaleceu esse grupo liderado pelo Geisel, né? A esquerda puxava mobilizações, manifestações de rua, né? E é exatamente no momento em que se fecha todos os caminhos que emerge na esquerda com mais força a ideia da luta armada, né? A luta contra a ditadura, ela adquire força, digamos assim, como argumento no período Costa e Silva, né? Entre 1967, 68 e 69, é onde está colocada a questão da luta armada para a esquerda. Aí você tem uma esquerda que seria muito mais uma esquerda frente ampla, que seria o PCB, né? E uma outra esquerda, uma esquerda mais jovem, mais inquieta e apressada, né? Que queria
derrubar a ditadura através das mobilizações e das ações políticas e armadas. Os militares, a cada gesto desse, respondiam com mais força e com mais arbítrio, né? É aí que começa a se armar todo o esquema repressivo. A ação das polícias militares e dos setores especializados das Forças Armadas, que começam a se articular para criar não só uma inteligência militar contra esses movimentos, mas também a prática da perseguição, da tortura e do assassinato. Você saía numa manifestação, a polícia saía, a cavalaria vinha, a polícia vinha para dar porrada e para prender. E quando passava essa fase de massa, assim, de reação, a polícia política, né, ia aos sindicatos, aos centros acadêmicos, etc., para perseguir as pessoas e prender as pessoas. Então, era, na verdade, uma luta de cão e gato, né, rato e gato, fechando o panorama político e tornando a oposição legal impossível. Era como se houvesse até uma intenção da própria ditadura de fechar o cenário, né? Você ocupa um determinado cenário, a ditadura ia lá e fechava. Aí você passava para outro. E aí se deu um processo de funil, que começa com as manifestações de massa, de rua, etc., e que termina na luta armada. A repressão chegava à pele da igreja, isto é, as lideranças leigas perseguidas, torturadas, padres vigiados, bispos pressionados, o assessor de Dom Helder Câmara assassinado pela polícia dos órgãos de segurança. A igreja brasileira e todas as igrejas, elas se orientam por Roma. E Roma, Vaticano, é visceralmente anticomunista. E se entende, porque onde chega o comunismo, ele faz a perseguição religiosa e a igreja, então, por instinto de sobrevivência, é anticomunista. Então a igreja daqui seguiu esse curso. Mas quando ela se deu conta que a questão não era o comunismo, que a questão era o capitalismo, e que a ideologia da segurança nacional, na verdade, era a ideologia da segurança do capital, e que o capital fazia uma devastação política, econômica. Então ela se deu conta que a questão grave, e isso foi a chave que uniu a igreja, é a questão dos direitos humanos. Primeiro que é uma questão universal, e é uma questão que o Vaticano sempre assumiu nessa pretensão de ela, a igreja, ser especialista em humanidade. Eu não acredito que seja, mas é o argumento que o Vaticano tem, e assume a bandeira dos direitos humanos como uma bandeira política para enfrentar ditaduras, sistemas repressivos, e aqui foi o que unificou a Conferência dos Bispos. Por diferenças ideológicas que havia, nisso eles todos se unificavam em dois pontos fundamentais. Na exigência da reforma agrária até hoje, aí todos os bispos são unidos, até os mais conservadores, e na defesa militante, persistente da dignidade humana. Olha, eu acho que se deve à figura carismática e profética do cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele foi professor meu aqui em Petrópolis, era absolutamente anticomunista. Quando estourou a assim chamada Revolução de 64, ele, como padre de hábito, tomou santos óleos e foi para aqui onde as tropas de Minas vinham e onde possivelmente haveria um enfrentamento para socorrer os feridos. Então era profundamente anticomunista e nos educou a nós, estudantes dele, nesse anticomunismo clássico da igreja. Nós todos éramos fervorosos leitores de Gustavo Corsão e críticos de Alceu Moroso Lima. Mas ele foi transferido de Petrópolis para São Paulo como bispo, cuja missão dele era visitar os presos. E ele se deu conta da tortura.
E aí se mostra o caráter extremamente determinado, corajoso da sua figura, que é de sua personalidade, de denunciar e não só isso, de entrar prisão adentro. Se vestia, se paramentava de bispo com todas as galas que um bispo tem e entrava a quartela dentro e não havia militar que colocasse a mão nesse bispo. E chegar até o ponto de entrar na sala de tortura e pegar o braço do torturador e dizer: você não pode fazer isso a teu irmão, não te é permitido. Então, essa coragem pessoal dele o transformou numa figura emblemática e temida pelos militares. Aí, pelos anos, no fim do período Médici, a ditadura do período Médici tinha conseguido realmente dizimar a esquerda. Quando há o golpe e se sai para o exílio, uma boa parte dos brasileiros sai para a Argentina, outros para a Bolívia, e uma boa parte, a maior parte, sai para a Europa e para a América, particularmente o Canadá. E aí recomeçam as suas vidas, né? Recomeçam os seus trabalhos. O exílio a primeira coisa é estar empregado, né? Quer dizer, poder sobreviver, estudar, trabalhar e se articular. Porque o exílio brasileiro nunca deixou de ser político. Em todos esses lugares se formavam grupos de brasileiros que faziam comitês contra a ditadura. Então faziam logo um jornal, faziam logo uma publicação, se articulavam com a imprensa local para denunciar os crimes da ditadura. Somou-se a isso também um movimento que se fazia fora do Brasil, porque existia uma pressão muito grande que os exilados faziam com que os governantes daqueles países democráticos que lhes deram asilo sentissem o peso de sua pressão e pudessem com isso também participar de um contexto internacional que não concordava, embora não pudesse interferir, e não concordava com a forma de governo imposta pelos militares. Essas manifestações dos governos democráticos, especialmente a social-democracia europeia, tinham um peso fundamental. E a participação dos exilados, com quem eu pude conviver a partir do mandato que tive, em 75, 76, foi decisiva, porque esse movimento internacional de pressão, que se exerceu em cima do governo brasileiro, o governo militar brasileiro, foi um movimento que levou a soma desse movimento com o movimento interno, levou verdadeiramente a ditadura militar ao impasse. Quer dizer, foi sempre um exílio com essa característica de não parar de trabalhar, né? E com o sonho da volta. Eu acho que nenhum exilado imaginou que pudesse morrer no país onde estivesse. Todos pensavam que iam voltar para o Brasil. Podia demorar. Eu, por exemplo, fui surpreendido pelo fim da ditadura, praticamente, e pela anistia, porque eu imaginava que eu ainda teria que viver no México mais uns 3 ou 4 anos. Então, quando sai em 79, eu falei assim, não é possível, pelos meus cálculos. Isso devia ser em 81, 82. Mas, na verdade, na cabeça, no coração de cada pessoa, havia essa saudade do Brasil, né? Nós chegamos a ter alguns milhares, realmente, de brasileiros no Chile, e quase todos com a Unidade Popular se converteram em ativistas políticos dentro do Chile. Os chilenos foram muito abertos para essa participação. Os governos que recebiam, digamos, exilados eram poucos, né? Na América Latina era um dos melhores lugares para você poder se exilar.
Tinha o Uruguai também, que era outro grande centro, para onde foram sobretudo os gaúchos, mas se converteu num centro muito ativo para a presença do Brizola. Então ali era um centro de conspiração mais ou menos forte. O Betinho, no exílio, faz uma reflexão e uma revisão política, que são alguns outros também, né? Mas ele teve a coragem de recolocar a questão democrática. E ao recolocar a democracia como questão estratégica, ele coloca a questão da sociedade e da cultura democrática como fundamental. E que significa participação, significa se convencer de direitos humanos, trazer para a arena pública os diferentes atores, enfim, centralidade da cidadania. Naquela ideia de que, para ser cidadão, cidadania, que se torna aqueles princípios éticos da democracia, só pode existir se há uma relação social. Se os direitos que eu reivindico são também direitos que eu reconheço nos outros e que, portanto, eu sou responsável por eles. Se tem alguém que tem negado o direito, sou eu mesmo que estou sendo excluído, num outro nível. Mas é porque eu ou sou levado a defender como um privilégio, ou eu luto para que seja o direito para todos, né? Os exilados passavam a ser militantes do PS, militantes do MAPO, militantes do MIR, né? Ia ter uma vida política extremamente ativa. Quando você ia às manifestações, você encontrava os brasileiros todos. Eram cerca de 3 a 4 mil brasileiros que escapavam da ditadura e entravam na vida política do Chile. Nesse sentido, é o melhor exílio que você possa imaginar, né? Porque, de modo geral, o exílio é uma privação, até que se dá a tragédia, que foi o golpe, né? O golpe militar no Chile, que é uma das maiores tragédias da história contemporânea da América Latina, que liquidou, através da violência militar mais indescritível, liquidou com a democracia, liquidou com a liberdade, liquidou com a possibilidade de convivência. Em poucos meses, o Chile matou milhares de pessoas assassinadas, né? Assassinadas militarmente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada
me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada,